Fala que esse cara. Fala tu. Hoje a gente tá com uma pessoa que tem uma história forte. Com certeza vai te mostrar que sempre tem uma luz no fim do túnel. Então, como o Rafa acabou de falar, rapaziada, é uma pessoa que tem uma história aí bastante de superação. Uma pessoa que tem muito a passar para você que vai ver esse episódio hoje. Eu acredito que você, principalmente mulher, vai se sentir muito tocada por essa história de superação, que a gente já ouviu aqui nos bastidores um pouco e falo com vocês. É algo sensacional estar presente. Ei, gente, eu sou a Maria, Maria Rezende. Morei aqui em Itabirito por 16 anos, então falo que é a minha segunda terra do coração, que eu sou de Mariana. É uma honra estar aqui com vocês para fazer esse bate-papo. Maria, conta um pouco da sua trajetória. O que que você faz? Qual é a sua formação? Aí depois a gente vai chegar num ponto crucial dessa conversa. Combinado. Bom, eu sou administradora de formação, com especialização em gestão de processos. Trabalhei por mais de 17 anos no Grupo Farid, na parte da revenda barra varejo. E atualmente eu tenho o Instituto Girassol de Desenvolvimento Humano e Educação Corporativa, onde eu acredito no desenvolvimento das pessoas para trilhar uma jornada de sucesso. Então, Maria, aproveitando também, nesse desenvolvimento que você falou de pessoas, fala um pouco hoje dos seus trabalhos, do que você tem como trabalho em relação ao desenvolvimento de pessoas. Hoje a minha grande procura é a mentoria de gestão do tempo, né? Acho que as pessoas têm sofrido com isso bastante, isso tem trazido inclusive adoecimento e foi uma das ferramentas que me ajudou na cura também, né? Eu passei por uma depressão, passei por burnout. E o autoconhecimento e a gestão do tempo foram dois grandes pilares na minha trajetória e é onde nasceu o método Gestão 360. Então, a mentoria ela te ajuda a ter tempo, mas de forma consciente, de acordo com o seu perfil. Então, não é uma técnica que você copia e cola, né? Eu não replico a técnica em vocês, porque cada pessoa ela é única, né? Ela é singular na sua vida, na sua formação, na sua base, na sua jornada. E a partir daí, a gente consegue traçar metas, planos, mas também cuidando da saúde mental. Eu acho que foi um dos principais impulsos que eu tive para chegar nesse lugar. Eu não sei você, mas eu tenho a impressão de que o tempo ele passa mais rápido, né? A cada grau que a gente vai evoluindo, seja em idade, seja no profissional, você sente aquela condição que, nossa, parece que os dias estão mais rápidos. Isso é uma coisa comum? Eu falo sempre isso, assim, né? A maioria dos meus clientes, quando chegam, fala assim: o meu dia precisava ter mais de 24 horas. Eu acho que o dia sempre teve 24 horas, se a gente pensar cronologicamente. O que está impactando muito é nessa rotina sem estado de presença, vamos falar. Eu aprendi nessa jornada, principalmente para me vigiar. Eu sou uma pessoa muito voltada para o trabalho. Eu falo que se eu não me vigiar, eu excedo os meus limites, que foi o que me veio a depressão, me veio o burnout e tive consequências por causa disso. Então, hoje, eu cuido da minha rotina de forma que ela seja uma polícia ali mesmo, sabe? Para me vigiar. Então, eu estou aqui, por exemplo, hoje, eu estou aqui com vocês. A minha cabeça, ela não está no próximo compromisso, ela não está em outro lugar. Eu tenho esse cuidado, de estar presente onde eu estiver. Só que isso é um exercício, não é algo que você fala assim, a partir de hoje eu vou estar presente em tudo. Não, é um exercício diário na sua vida. A gente fala que é o mindfulness, né? Que é esse estado de presença. Então, na hora que você estiver almoçando, esteja almoçando. Você vai perceber que até o sabor da comida ela fica diferente. Só que a nossa rotina, ela vai te levando para o lugar e você está almoçando, você está no telefone, você está ligando, você está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Eu acho que o mundo também te trouxe esse lugar de que legal, você é multitarefa, então você faz mil coisas ao mesmo tempo, principalmente a mulher, né? Uhum. Geralmente fala que a mulher faz mais coisa do que os homens. E eu já achei isso muito legal, porque eu me colocava nesse lugar, mas eu entendi que esse lugar, além de não me trazer qualidade em tudo que eu entregava, eu atropelava algumas coisas. Eu acho que é isso que faz com que a gente ache que o tempo está passando mais rápido do que antigamente. Mas é porque a gente está atropelando muitas coisas. E, querendo ou não, tem a tecnologia
com essa obesidade de informação. Então, se você não filtrar, se você não conseguir falar, opa, isso aqui eu pego, esse aqui deixa para cá, você vai enlouquecendo com tanta informação que vai chegando e isso vai fazendo com que as coisas vão se atropelando. E quando a gente não tem essa habilidade de se organizar, de se planejar e fazer uma boa gestão do tempo, por isso que eu falo que gestão do tempo, ela pode ser uma gestão do tempo ineficaz. É quando você acha que está fazendo, mas você está tá pesado, você está fazendo porque é uma técnica que você resolveu aplicar. Então tem que ter muito cuidado com esse ponto, porque é isso que vai fazer você achar que está sendo ali produtivo, você achar que está fazendo a coisa certa e, na verdade, isso só está te atrapalhando. Então é muito importante se autoconhecer. Como você funciona? Você funciona bem pela manhã? Você funciona bem à noite? Eu, por exemplo, eu funciono muito bem pela manhã, né? Manhã, tarde. À noite, eu falo que à noite eu tenho que me preparar porque à noite o meu corpo já não responde tão bem quanto pela manhã. E eu acordo cedo, então eu realmente sou matutina. E a gente precisa observar essas coisas, porque isso tudo influencia nesse processo. E voltando na sua pergunta, que eu acabei contextualizando um pouco, eu acho que é isso. Como que a gente está vivendo as nossas horas. Eu falo muito sobre o tempo cronológico, né, que é o tempo de Cronos, e tem o tempo de qualidade, que é o tempo de Kairos, não sei se vocês já ouviram falar. Então, Cronos é esse tempo do relógio, né? São as 24 horas, o calendário, mês, dia, ano. E o tempo de Kairos, ele nos traz essa provocação de viver o tempo de qualidade. Então, por exemplo, eu com os meus sobrinhos, se eu estiver com eles trabalhando, é como se não fosse um tempo de qualidade. Mas se eu parar 15 minutos e brincar com eles, sem pegar telefone, sem fazer outra coisa, 15 minutos vai valer muito mais do que as 2 horas que eu passei fazendo 1000 coisas junto com eles. Então, acho que a gente precisa começar a trazer isso para a consciência e se auto-observar mesmo. Porque quando você é engolido pela rotina, você não percebe que você está simplesmente Do automático. no automático. E eu acredito que essa questão da rotina é uma coisa que ela vai tomando conta e, como você falou, vai engolindo sem você perceber, Sem sem perceber, se dar conta. Eu acredito que é algo que ele é silencioso e devagar vai te consumindo, até chegar a um ponto que chega num estado mental que você não suporta. Eu vejo que o ser humano em si, eu falo geral, aquilo que a gente estava conversando é muito bom de se falar nesse momento. E até para uma pessoa que passou por essa situação. Você torna sua rotina tão corrida e ela se torna, você quer fazer tantas coisas ao mesmo tempo, que acaba que você não tira aquele tempo para você, para se cuidar, para ter aquele tempo, para ter aquele descanso mental. É porque o cansaço físico, você dorme uma noite, seu corpo está recuperado pela manhã, só que o mental não é dessa maneira. E automaticamente você só acumula, acumula. E aí gera esse esgotamento. E esse esgotamento mental, ele é horrível para você superar. E acaba que no final de tudo, você acha que é uma coisa, ah, não, isso aqui não tem necessidade de cuidar. É aquilo que você falou, não tem necessidade. Porque se eu cuido, o pessoal vai achar que eu tô ficando doido. Vai achar que eu tô, né, com preconceito, né? um preconceito que é gerado em cima disso. Mas eu acredito que se todo ser humano parasse e fizesse uma autoanálise, né, será que eu não tenho que parar um pouco? Será que eu não tenho que diminuir a velocidade e me cuidar um pouco? E não deixar chegar nesse estado aqui, porque quando chega para superar é muito difícil. E tem pessoas que não conseguem. E aqueles que conseguem é ótimo. E pegando um gancho nisso, explica um pouco de como você chegou nessa situação. Eu tive a depressão há mais de 10 anos e eu tive um burnout recente, 2021. Tá pegando um gancho, explica também pra galera o que é o burnout. Legal. Que é um nome novo, né? Uhum. E eu falo que eu tive ele há mais de 10 anos atrás e ele não tinha esse nome. O burnout é uma doença ocupacional, foi até reconhecida pela OMS, né, pela Organização Mundial de Saúde em 2022, a gente está em 2023, e é esse esgotamento e essa exaustão. E o que acontece? A gente confunde isso com o cansaço, e não é cansaço. Cansaço eu falo que é o que você falou.
Trabalhei o dia inteiro, dormi, descansei, acordei totalmente disposto. Isso é cansaço. Quando você trabalha, dorme e acorda cansado, isso não é cansaço mais. Isso já começa a vir para o estágio de adoecimento. E é a hora que a gente precisa se vigiar, é a hora que a gente precisa cuidar. E quando eu falo disso, falo que o nosso corpo ele grita, né? O meu ele gritou. Em 2021 eu já estava totalmente diferente no comportamento e na mentalidade do que eu estava 10 anos atrás. Porque aí eu não era só trabalho, né? Eu falo que 10 anos atrás a minha vida era trabalho, de domingo a domingo. E 2021 não, porque eu já cuidava da minha saúde física, da minha saúde mental, eu fazia prática de yoga, eu estudava. Então eu tinha momentos de lazer, eu já estava totalmente diferente do que eu estava 10 anos atrás. E aí eu comecei a sentir uma dor abdominal. E eu, como eu estava fazendo prática de atividade física, falei, não, isso aqui deve ser do yoga ali e tal. E comecei a ignorar, e tô lá, ó, focada no trabalho. Ignorei. Um dia eu cheguei na Lila, que é uma terapeuta corporal daqui de Itabirito, inclusive. Falei, Lila, eu tô cansada, tô esgotada, parece que eu tô sugada. Usei esses termos com ela. E eu lembro que a Lila falou assim, no final do atendimento, que eu estava com uma desarmonia hormonal. E eu falei, não, fiz todos os meus exames agora. Tipo assim, era fevereiro para março, em janeiro eu tinha feito meu check-up, estava tudo certo os exames. Eu ainda falei, você tá doida, Lila? Tinha essa liberdade com ela, né? Tenho. Tá doida, não tô com desarmonia, não. Isso é só cansaço, porque o trabalho tá intenso. Eu lembro que era um momento que a gente estava implantando uma plataforma nova. E passado 2 meses, eu tive uma hemorragia. E aí foi muito assustador, porque eu tive uma hemorragia no útero e no ovário. E eu tive 3 abortos, né? Eu sou mãe de anjos, sou mãe de 3 anjos. E eu tive 3 abortos. E naquele momento, a hemorragia ficou muito parecida com isso. Então foi muito dolorido, porque eu voltei para aquele lugar, mesmo não sendo aborto, né? Mas foi assustador. E foi um processo, de novo, longo para ser tratado. Só que dessa vez, o nível de consciência ele foi maior, porque foi a hora do chega. Foi a hora de falar, agora eu preciso realmente parar. Agora eu preciso colocar a saúde em primeiro lugar, o trabalho em segundo, porque se eu não tiver saúde, eu não trabalho. Então foi a hora que eu inverti e coloquei a minha saúde em primeiro lugar, e foi quando eu tomei a decisão de sair do Grupo Farid. Então foi por uma decisão pessoal, foi quando eu me mudei daqui, fui para Nova Lima, é onde a minha família está, e fui sem saber o que seria daí para frente, mas foi pela decisão da saúde. Falei, agora eu preciso me cuidar, eu preciso entender tudo o que está acontecendo, para depois eu dar um próximo passo, né? Eu vou arrumar o trabalho, vou voltar para cá, eu saí daqui com as portas abertas. Então foi um misto de coisas. Mas é isso que eu falo. O meu corpo, ele sentiu, eu senti dor e eu ignorei. Então, uma coisa que eu falo muito é: não ignore os sinais do seu corpo. Se a gente tem dor de cabeça todo dia, gente, não é normal. Se a gente está sentindo alguma coisa física, observe, vai se auto-observando, porque algo está gritando ali, né? Ele vai dando sinais, pequenos sinais. E talvez se eu tivesse olhado, não teria chegado a essa hemorragia. Mas como eu falo, né, não existe coincidência. Eu acredito muito em Deuscidência, e eu acho que tudo aconteceu porque era necessário ser desse jeito para que eu entendesse o meu papel a partir de então. Depois disso foi um baque, não foi? Tipo assim, você entender qual que era o propósito, qual que era a jornada, qual que era Não, o caminho. eu converso muito com Deus. E aí eu falava, não estou entendendo, Deus. Ainda não entendi o seu recado, mas eu sei que tem um propósito. Diferente, inclusive, do momento da depressão. A depressão, eu tinha uma mentalidade muito negativa, pensava muito negativo, reclamei muito, questionei muito a Deus. E dessa vez eu só falei, eu sei que tem um propósito aqui. Não entendi ainda, né, no momento que aconteceu. Mas eu sei que a resposta ela vai vir. E como veio, né? Só que a minha hemorragia ela durou 9 meses. Tempo de uma gestação. Então foi muito forte todo o processo. Mas eu entendo que foi também libertador, né? A partir disso veio o livro, a partir disso nasceu o Instituto, e a partir de então eu tô podendo chegar a mais pessoas
do que se eu estivesse no mesmo lugar de A antes. escolha de expor uma, uma, uma situação ao público é uma escolha de muita coragem. Por quê? Igual você chegou a comentar, você vai ter juízes julgando Uhum, algumas atitudes, uhum, vai ter pessoas comentando, nossa, você passou por isso, eu nem sabia. sim. Mas a fundo seria pessoas que enxergariam um fator de identidade. Nossa, eu passei por isso também, mas não soube como agir nessa situação. Eu acredito que pessoas são como mapas, são como bússolas que a gente ouve histórias e vê como que aquela pessoa agiu naquela situação e consegue trilhar aquele mesmo caminho, de que é um caminho de vitória. Aquela pessoa conseguiu se sobressair perante aquele problema ou obstáculo. Foi o que você transcreveu no livro, uma forma de você conseguir dar a volta por cima diante um problema que há um tempo atrás talvez você não enxergava saída, não enxergava como que eu vou conseguir voltar para o meu eixo, como que eu vou conseguir voltar para minha vida. Não tem jeito. E ainda assim você conseguiu achar essa saída. Isso é um fator de, tipo, parabéns por isso, cara. A minha terapeuta um dia fez assim, fez a seguinte pergunta. Qual foi o sentido de escrever o livro? Foi para ter um reconhecimento, que também faz parte? Qual foi o sentido? E não era reconhecimento. Eu acho que é o desejo de colocar para fora e falar, gente, dá para fazer, tem saída, tem jeito, né? Eu tive uma cliente que ela chegou até mim, eu fazia um desafio da gratidão, a gratidão ela teve um papel muito importante também na minha trajetória. E ela chegou para mim a ponto de querer cometer suicídio. Isso é muito forte. De repente, pelo Instagram, a pessoa vem e ao invés de cometer algo ruim, ela se apega ali de novo a algo que ela começa a acreditar. Então, isso é muito forte. Então, eu acho que o sentido do livro é esse. É, para que as pessoas entendam que sim, dá para ter coragem. Não quer dizer que coragem é ausência de medo. Eu falo que eu sou uma pessoa mais medrosa. Mas nunca o medo me paralisou. E eu acho que é isso que me tirou do lugar, é a ação. E a ação, a gente tem que lembrar que quando a gente age, a gente erra. E o erro faz parte, né? E se a gente não fizer, não vai ter erro, mas também, e aí? Vai ter acerto? Quanto mais rápido agir, mais rápido você vai errar e mais Isso, rápido você você vai vai acertar. corrigir. É isso. Exato. É isso. Eu acho que esse é o recado, assim. Se eu puder chegar a mais mulheres, por mais que sim, vai impactar em homens, eu tenho clientes homens, mas tem muita história para mulher, tem muito, eu falo muito da energia do feminino e do masculino. E no corporativo, a gente acaba se colocando muito nesse lugar do masculino, porque você tem que se impor, você tem que vencer ali as barreiras, né, do preconceito da mulher em cargos de liderança, principalmente quando você está num ambiente que é muito masculino, né? Eu trabalhei na revenda, a revenda ela tem esse lugar muito de homens, né? Hoje que já está começando a quebrar um pouco mais, mas é um lugar muito masculino. Então, você vencer tudo isso não é fácil. E aí você vai com as armas que você acha que tem. Então, vou ativar meu masculino aqui, vou parar de chorar. É, que foi uma decisão também pós-depressão, porque eu falei, gente, se eu chorar, esse povo vai falar que eu tô depressiva. E na época era duro ouvir isso. Então eu falei, vou parar de chorar, sequei, e foi muito estranho. Eu falo que foi uma vitória. Eu comemorei ali no início, porque eu falei, pronto, eu falei que eu ia parar e parei, né? Decidida. E depois foi muito estranho me olhar no espelho, porque eu não me reconhecia. Eu falei, mas essa não sou eu. A pessoa que sou eu é aquela que vai chorar com o filme, é aquela que vai chorar com você me contando uma história, é aquela que vai se emocionar com a alegria de alguém. Essa sou eu. Isso não quer dizer que é ser uma pessoa depressiva. Mas naquele momento foi a arma que eu achei, né, para lutar também. E tá tudo bem, né? Eu acho que é isso. A gente vai se entendendo, se encontrando para a gente vencer essas batalhas, né? Por isso que eu falo que são camadas que a gente vai se autocurando. Eu vejo também, antemão, isso, o título do livro, como o Rafa até falou, é forte, Coragem para Ser Livre, gente. Foi lançado dia 22 agora. E eu acredito que essa coragem para ser livre, acho que tinha que ser para todo mundo. Entende que
como você falou, a situação que você passou, muitos não conseguem, né, passar essa situação. E chegam naquele estágio final, né, que a gente tinha falado. Uma pessoa chegou para você e falou. Mas eu vejo que, mediante todo cenário negativo, você ainda consegue encontrar ali coisas positivas, né? E acredito que o propósito, como você falou, né, que é uma pessoa que conversa muito com Deus, e a gente tem também aqui, né, mediante a crença de qualquer um, a gente também tem a nossa fé firmada em Deus, respeitando também todos que, diferentemente, têm suas outras crenças. A gente acredita que para tudo Deus tem um propósito. E eu acredito que tem hora que Deus se cala. E uma coisa que um convidado falou com a gente é: Deus te fala o propósito, mostra o propósito, só que ele não mostra o processo. Uhum. Porque Você precisa descobrir, né? se ele te mostrasse o processo, se você visse que era doloroso, você queria passar pela dor? Você vai, e é necessário, né? Eu falo que tudo que a gente recebe na nossa vida, e é tudo mesmo, tanto as coisas boas quanto as ruins, ela tem um sentido ali para te levar, né? Então, hoje, talvez se eu não tivesse passado por tudo isso, não teria um livro, Não né? teria E o que livro. pode ajudar outras pessoas. Então, eu acredito que esse processo, eu falo muito disso no livro também da gratidão, foi uma virada importante, porque eu mudei realmente a forma de enxergar as coisas, né? Eu falo que a nossa vida, ela não vai deixar de ter problemas, mas a gente pode ter olhar diferente para cada problema, né? Porque problema tem solução, né? E a gente só precisa entender que a solução também não é a que a gente acha que é. Então tem que ter esse cuidado A vida ela também. não fica mais fácil, você fica mais forte. É, Essa é a É. verdade, porque a é gente pensa isso. assim, nossa, talvez se fosse um tempo atrás eu não ia ter esse tipo de atitude. Uhum. Mas a questão é que você ficou mais forte com o processo. O processo fortifica o fraco e edifica o vencedor. Eu trouxe nessa comparação como que eu me comportei na depressão ali há 10 anos atrás, como que eu me comportei no burnout, com a hemorragia em 2021, que está muito recente. E foi totalmente diferente porque eu já tinha um outro olhar, eu já tinha mudado a minha mentalidade, eu já tinha entendido que se aconteceu, precisa ser olhado, precisa ser cuidado, né? Diferente de se revoltar, enfim. E que acontece, né? Quando eu falei da cadeira de vítima, não é criticando, porque eu estive nesse lugar, mas é pra gente só se auto-observar, né? Um alerta, né? Porque ela não vai te tirar daquele lugar. Uma autodefesa, né? Como a gente É um estava lugar falando. cômodo, É cômodo é ser. quente, E eu acolhedor. falo que é cômodo sem ser confortável, É, porque é uma forma de se esconder, e que foi o que eu fiz, inclusive, mas que, assim, é possível, né? Se você tiver uma boa rede de apoio, eu falo muito disso também. A gente precisa ter uma boa rede de apoio. O que seria uma rede de apoio? A terapia é uma rede de apoio, a família é uma rede de apoio, os amigos, profissionais, mentores, né? Então, eu falo que eu sou cercada e amparada por uma boa rede de apoio. E isso também me fez ir. Porque a hora que você tá muito difícil, alguém vai ali e te empurra, alguém vai ali e te ergue a mão e fala, bora, que você não tá sozinha. Então, acho que isso também é muito importante, que a gente busque por essa rede de apoio, sabe? eu vejo também que a gente estava falando no quesito mulher, é, a mulher em si, ela passa muito por essas coisas. Porque a mulher, querendo ou não, ela tem que demonstrar ser mais forte ali. Às vezes a pessoa fala, ah, não, tem que ser o homem e tal. Eu vejo mais essa questão no lado da mulher. Porque se você for parar e analisar, a mulher é mãe, dona de casa, quando esposa, a mulher trabalha. Então, assim, a gente fala também que o homem tem esse papel também. Só que um pai, comparado com a mãe, é muito diferente. A mãe não dorme enquanto um filho não chega. O pai já dorme a noite inteira. Ele não Não se preocupa. deveria, né? Não se preocupa. Não é que ele não se preocupa, não Vou se defender preocupa. um pouco aqui, não deveria, mas a gente foi criado nessa, Vertente. nessa sociedade patriarcal, né? Então, é a gente agora ir se adaptando e melhorando e evoluindo, né? Nesse Uhum. lugar de dividir melhor com a mulher também, né? É. Porque a gente fala da mulher, essa coisa da mulher querer se igualar, não é igualar eliminando o homem, pelo contrário, eu acho que cada um tem um papel importantíssimo ali, Uhum. mas
nesse sentido de dividir a carga também dentro de casa, de dividir a preocupação do Isso. filho, né? Que é o que você Uhum. trouxe, e que hoje fica muito só na mulher. Então, acho que é importante a gente começar a falar mais disso. Eu acredito também que é um instinto também natural Sim, da mãe em si. sim. Porque não que o pai não se preocupe quanto a mãe, mas é porque, tanto quanto, né? Mas só que eu acredito que aquilo ali é 9 meses, é uma ligação É muito muito diferente. forte, é. É muito forte, é totalmente diferente do pai. E aí eu vejo hoje que a mulher tem isso tudo, tem essa bagagem toda, e ainda tem que demonstrar um sorriso no final do dia para quando seu marido chega do trabalho. Então é uma carga ali muito, né, exaustiva. Que quando a pessoa resolve falar, às vezes a pessoa, isso aí não é nada, não. É como você falou, isso é só cansaço físico. Uhum, Então eu acredito que, no meu ver, muitas mulheres passam por isso. uhum, Passam por uhum. isso, só que tem esse medo de, né, a Se colocar, coragem de né? ser livre, até usando É. aqui, né, o seu livro, a coragem de ser livre. Porque não querem demonstrar fraqueza, não quer demonstrar, não que seja fraqueza em si, mas sim aquele momento de fragilidade que pode ser dito assim, né? E chega aquele basta, eu tô esgotada. Eu falo que a gente tem muito dessa coisa, né? Sou Mulher Maravilha, sou Hum, guerreira. Cara, um dia eu vou ser Mulher Maravilha, mas no outro eu tô ali deitada, porque tá difícil. E eu acho que é isso que é importante. Nem todos os dias a gente vai estar bem. Nem todos os dias vai dar para acordar feliz, alegre e saltitante. Porque a gente vive vida. Então a gente vive vida com externos que impactam diretamente ali no que você está passando. Mas o que mais foi libertador foi poder ser eu de verdade. Foi poder expor as minhas vulnerabilidades. Foi poder ser essa pessoa que está aqui hoje. Não tem uma personagem, não tem máscara. E por um bom tempo tinha que ser. Tinha que estar ali, né, com uma certa postura. Se está no corporativo, tem que ser assim. Casada, você tem que estar assado. Tem que ter esse comportamento. E ali você vai se moldando ao que o externo está te exigindo. E quando eu passei, eu falei, esse negócio não tá legal. Quando eu inverti, falei, vou mergulhar, vou me conhecer, vou entender quem eu realmente sou. E me desconectei de mim por várias vezes. E aí foi libertador, porque quanto mais você se autoconhece, mais controle você tem sobre você mesmo. E menos o externo te controla. Então, esse se posicionar, que eu acho que é muito importante, vem desse lugar do se autoconhecer. Porque você vai conseguir se posicionar, você vai conseguir se colocar, e o outro, para que o outro possa entender. E eu falo que numa relação, né, independente do tipo de relação, seja amorosa, seja na família, com amigos, trabalho, a gente tem que ter o cuidado para não medir o sentimento do outro, né? E não tentar adivinhar também. Então, eu falo muito sobre se não tá bom, fala que não ficou bom. Explica, porque às vezes para mim tá tudo certo. A gente não tem como adivinhar o que tá na cabeça do outro, né? E eu falo muito disso e ter o cuidado de não julgar, que foi muito o que eu passei na depressão, porque a depressão ela é falada que é frescura, que é corpo mole, que tá fazendo manha, isso tudo eu ouvi. E não é frescura. É algo que é como se você lutasse contra aquilo e você não vencesse. É muito ruim todo o processo. Então, eu falo muito sobre isso, da gente também se vigiar nesse lugar, de não julgar o outro, de é escutar. empatia, né? Empatia, e assim, de não. Mas, exemplo, eu sou mãe de 3 anjos. Aí, com quanto tempo você perdeu? Falei, com 3 meses. Ainda bem que foi no início, porque imagina se já tivesse lá com 7, 8 meses. Comparação Aí eu horrorosa. falei, não tem comparação. Dor é A dor. minha dor é a minha Não dor, foi o meu existe isso. processo. A minha não é pior e nem melhor que a de ninguém. E aí a pessoa acha que ela tenta falar isso para achar que vai te ajudar, para te amenizar, só que ela tá tentando abafar uma dor que você tá É um sentindo. medidor de dor. E não dá para abafar, porque a gente precisa passar pelo luto, né? Todo rompimento, ele é um luto. Eu falo, eu saí do trabalho, foi um rompimento. Por mais que foi amigável, gente, mas foi muito dolorido o processo. Não era o que eu queria realmente, mas foi necessário.
Então, tudo isso é um processo. Eu sou divorciada, foi um processo de luto. Então, não é simples passar por tudo isso, mas as pessoas têm a medida. Então, talvez ao invés de só de te ouvir e ouvir a sua dor, ela fala assim, não, mas fulano perdeu com 9 meses. Foi muito pior que o seu. Não foi pior que o meu e nem melhor que o meu. Mudando um pouco a direção do assunto, trazendo Sim. para uma linha mais alegre, mais, Né? mais feliz, Vamos levantar isso aqui. fala pra gente um pouco da experiência que foi escrever um livro, como que foi o pré e o pós, igual daqui a pouco já é o lançamento. Muito bom. Então vamos lá. Primeiro eu achei que quem era eu para escrever um livro, né? E aí em setembro eu fui fazer uma formação de metodologista e lá surgiu a oportunidade através da Mari Coelho, que foi a instrutora lá. E eu já tinha esse desejo desde 2019, se eu não me engano. Eu já tinha escrito nas minhas cocriações, eu escrevo, né? Tudo que eu desejo, futuro eu escrevo como se eu tivesse já conquistado, né? Que é o que a gente chama de cocriação, que é criar com o Criador, sonhar com o Criador. E aí, naquele momento da metodologia, veio a oportunidade, o sabotador veio, mas ele não ganhou dessa vez. Falei, fui lá e fiz. E foi muito bacana, porque aí teve todo um processo inicial para entender o que seria ali, o contexto. E definimos ali os capítulos pelo contexto da história. E aí, uma manhã de sábado, antes eu tentava gravar áudios e não conseguia para falar da história. Uma manhã de sábado, sentei e foi. Então, vamos dizer que o livro mesmo, ele foi escrito numa manhã. Depois ele passa por ajustes, né? Você melhora um capítulo, vai fazendo alguns ajustes, mas o grosso mesmo, vamos falar assim, foi muito mágico. Assim, eu falo que foi muito divino mesmo. Acho que a presença ali espiritual de Deus muito forte para que eu pudesse escrever algo que realmente pudesse impactar na vida de outras pessoas. E aí ontem, né, foi muito bom, porque chegou para eu vir aqui e ele chegou ontem à noite. Então, foi uma festa na hora que chegou, porque é algo que é muito forte, não é simples escrever um livro. Como eu disse, né, você está ali se expondo, mas eu acho que o maior desejo é que ele chegue às pessoas e que possa realmente contribuir e transformar a vida de outras pessoas, assim como eu fiz com a minha. Então, esse é o maior propósito, assim. E aí, dia 22, tem lançamento na Livraria Leitura do BH Shopping. Eu achei muito bacana a capa. Quer Ficou falar um legal, pouco né? da simbologia da Quero, gaiola, quero. do girassol Tem os reloginhos, né? Que também. é a gestão do tempo, que eu fecho com ela. O azul, ele traz essa profundidade, essa calmaria para a gente poder entender que é possível ter uma vida plena, mesmo nos altos e baixos. E a gaiola é no sentido mesmo de libertação. Libertação de quem eu sou, libertação dos meus julgamentos, porque eu acho que antes do outro vem os meus. E o girassol, ele é um símbolo forte para mim. É uma flor que a história do girassol, né? Que ele chama girassol porque ele gira em busca do sol. E aí, quando está nublado, eles se viram um para os outros e se alimentam da luz do outro. E desde criança eu gostava do girassol. Quando eu entendi esse significado e eu entendi que eu queria falar para outras pessoas, eu falei, é isso. Não tem ele tatuado, ele está aqui. O nome do instituto é Girassol, porque eu acredito que esse livro é isso, vai ser um girassol na vida de quem lê, porque vai contribuir de alguma forma. Então, acho que e essa gaiola é para falar, seja só você, e tá tudo certo, assim, não perca tempo sendo outra pessoa. Girassol tem um significado forte, igual o título do livro. Forte, tá até tatuado aqui, ó. Eternizado, né? Realmente bacana demais. Maria, antes de- do livro ficar pronto, bateu aquela ansiedade assim, marota de sempre, e quando você chegou e pegou ele e viu, qual que foi aquela sensação assim, que você sentiu naquele momento? Gente, é assim, ainda é inexplicável. Eu falo que eu tô curtindo muito cada etapa do processo.
Quando chegou, a primeira cópia que chegou, é o que eles chamam de boneca, né? Porque é para aprovação, para Um impressão. protótipo, né? Isso, então não veio com esse brilhozinho, né, do original, mas chegou, assim. Eu estava de férias, em viagem de férias, então chegou lá na casa e eu não estava. Então o coração já começou a disparar. Quando eu cheguei, foi tão legal pegar, porque foi a materialização de um sonho. E às vezes eu ainda fico assim, meu Deus, é isso mesmo, né? Nasceu mais esse filho. E foi muito legal. Eu cheguei a dormir com o livro, gente. Falei, vou dormir com o livro. Dormi mesmo, assim, porque foi um orgulho, foi uma emoção. Chorou de felicidade. Chorei até, porque eu sou essa pessoa que chora. Como que eu não ia chorar? E é inexplicável, assim. Querendo ou não, é algo que está aqui agora, eternizado, assim, de alguma forma, para as pessoas. Uma energia boa que você passa perante o livro. Eu nem li ainda e já tô sentindo essa energia, tipo assim, nossa, que. Eu tenho muito esse cuidado, né? Você falou de energia, eu tenho muito esse cuidado de cuidar da minha energia e também ter esse respeito ao outro, né? Porque eu acredito que é isso, né? A energia é aquele símbolo do infinito, como se fosse Sim. o 8. E tem que fluir para os dois lados. Se você for parar pra pensar, a gente é formado, tipo, em duas. Isso é apenas um pensamento, né? Algo comprovado, obviamente. A gente é formado por energia e frequência. É, Cada pessoa tem uma energia, mas múltiplas pessoas têm frequência. Quando exato. você tá na mesma frequência que alguém, É cara, dali mágico, sai muita coisa é boa. mágico. Porque, tipo, você tá olhando pra mesma direção. Então, automaticamente, aquela pessoa complementa aquilo que você começou ou está traçando. Eu acho que é isso que aconteceu, né? Eu estava na Farid antes de vir para cá, fui lá dar um oi para a turma. E conversando lá, a gente falou sobre isso. Eu realmente resolvi me abrir para o universo, assim. Eu falei, eu tô aqui, disposta. Agora, o que vier, que venha. E quando eu resolvi me abrir, que eu acho que tem muito a ver com o nome, tem hora que eu falo assim, meu Deus, eu tô recebendo isso tudo. É tanta coisa que eu tenho recebido de volta, que às vezes até eu assusto, assim. Coisas que eu falo boas. Não quer dizer que não tem desafios no meio do caminho. Tem. Mas tem muito mais coisas boas, tem muitas pessoas envolvidas aqui. Cada capítulo desse, uma pessoa escreveu. E pessoas que têm a ver com o capítulo, que têm a ver com a minha história, e que representam outros grandes amigos, colegas, mentores que também estão aqui dentro, né? Eu falo, um dia me falaram assim, quem é você? E geralmente você vai, né? Eu sou administradora? Não, cara, eu sou a Maria. Eu sou uma mulher que é uma junção de pessoas, mentores, amigos, família, trânsito tá aqui. Porque eu acredito que a gente é isso, a gente é gente, assim, sabe? As nossas formações são só títulos. A gente está, a gente não é. E até porque a gente pode ser muito mais coisa, né? E é engraçado que quando eu gosto muito de buscar conhecimento. Então você vai ler que você vai ver, a pessoa é metodologista, ela é terapeuta holística, ela é palestrante, você vai ter personal organizer. Então você vai ver mil títulos, mas não são os títulos. Eu acho que são as conexões que eu busquei nesses lugares e que me trouxeram para cá. Títulos são só São complementos. só complementos. No final se resume na Maria. É isso. No final se resume na pessoa Nessa única. pessoa, né? Porque aí assim agora é de verdade. Não é uma personagem. Eu acredito que essa parte também da personagem, eu acredito que a gente conversa sobre isso. Automaticamente a pessoa fica tentando criar personagens para se encaixar em determinados E não é por querer, é inconsciente mesmo, porque inconsciente. o ambiente te coloca daquele jeito. É o que eu falei, no corporativo, em alguns momentos eu tive que incorporar um personagem ali para sobreviver, né? Então, a gente vai se colocando nesse lugar, né? E por isso que é muito bom se autoconhecer, gente, assim. E autoconhecimento, ele é eterno, né? Porque quanto mais você se conhece, mais você... Tem um capítulo que chama A Louca do Autoconhecimento, porque 2009 foi a primeira terapia mesmo que eu busquei, e ali para mim eu falei, uau, é isso. E nessa terapia é que veio sobre o meu dom de ajudar. Só que eu não sabia como ajudar, o que fazer, como fazer. Aí, em 2019, com as meninas do Prefácio aqui, com a Micaela, a Ivânia e a Estela, veio essa clareza. Falou de ser palestrante.
Como que é essa experiência? 2019, eu fui para o Rio de Janeiro. Micaela Góes, não sei se vocês conhecem do programa de organização do GNT. Não conheço. A Micaela é uma atriz que faz o programa de organização. Antes era Santa Ajuda, agora é o Desapegue. E eu era fã da Micaela, ela já fez novela, e eu segui a Micaela no Instagram, e ela um dia divulgou que teria um curso de personal organizer na Casa Convida. Eu sou muito... a minha conexão com nomes é muito forte. Ela falou, Casa Convida, eu amei. Falei, vida, amei aquele troço. E eu tinha acabado de me mudar pro meu apartamento novo, e tava tudo bagunçado. Conseguindo organizar. Vou lá buscar uma técnica e resolvo meu problema. E era a primeira vez que eu viajei sozinha, então eu tava com muito medo. Pro Rio de Janeiro. Tem aquela coisa da violência. Então tudo... Fiquei com muito medo, eu até falo disso aqui. E aí, quando eu fui pro curso, era a Micaela, Ivana e Estela. As três conduziam ali, só que eu achei que era só técnica. E elas foram muito pro autoconhecimento. Então foram 2 dias de imersão que eu me debulhei em lágrimas, né? Porque mexia com muita ferida, mexia muita coisa lá dentro e me trouxe para muita reflexão. Terminou o curso, eu busquei pela mentoria delas. Nessa mentoria nasceu a palestra Recomeços. Aí foi quando eu fiz a minha primeira palestra na cidade de Unai, na faculdade de administração. E eu lembro que a Kelly, que trabalhava comigo, estudava, que organizou, falou, Maria, deve ser umas 20 pessoas. Falei, tá ótimo, se tiver 2 pessoas, tá ótimo, porque eu nunca tinha palestrado. Mas eu sempre dava treinamentos na empresa, mas é diferente de palestrar. E quando nós chegamos, tinha umas 100 pessoas na sala, 100, 120. Eu, nossa senhora, onde é que me enfiaram? E foi tão maravilhoso palestrar, porque eu contava da minha história de recomeço, ali era um recomeço, e no final me pediram para cantar, porque eu tenho uma jornada de música aí na minha vida, já fiz muito barzinho em Itabirito, inclusive, e aí ao final eu cantei, e várias pessoas vieram até mim e falaram assim, eu estou assim também, você me ajudou com isso, eu falei, como assim? Eu só contei a minha história. E eu lembro que a Ivana um dia falou assim, agora você entendeu o que você vai fazer com o seu dom? Você precisa falar da sua história. Que a sua história se conecta com outras pessoas e cura outras pessoas. Foi 2019 a minha primeira palestra. E não parou mais? Parei mais. Aí jogou sapo na água. Aí, você não me põe ali não, que eu gosto de palestrar. Bem que você falou que você tava tranquila com o ambiente, que já tinha toda uma experiência Gente, de não fala. pode ter um microfone, música, né? gente, Na música. na música. Eu falei, não me entrega o microfone não, porque eu não largo, entendeu? E o Instituto, como é que funciona? Fala pra gente. Vamos lá. Então, o Instituto, eu falo que ele é recém-nascido também, né? Tem 1 ano, o Instituto. E os braços fortes dele é o treinamento para liderança, que é esse desenvolvimento de comportamentos, né? De habilidades comportamentais. E é muito legal também, porque no momento do treinamento você fala algo que as pessoas se conectam e ao final elas vêm te relatar isso. Então, você vê a evolução das pessoas. Então, para mim é fantástico estar nesse lugar, que é onde eu viajo, acabo viajando bastante. O outro braço é o Só Delas in Company. Então, tem um programa só para mulheres nas empresas, para trabalhar autoconhecimento, empoderamento feminino, liderança, para ela entender esse lugar da mulher no mercado de trabalho, sem competir com o homem, né? Eu falo que ela não precisa competir com o homem, ela só precisa ter o lugar dela. E a mentoria de gestão do tempo, que é individual, onde eu falo que eu vivo a vida da pessoa com ela e ela vai se autodescobrindo ali, que é do método 360 que eu cito aqui, onde a gente começa por toda uma parte de autoconhecimento, de autoinvestigação, e entra na gestão produtiva e até a gestão exponencial, que é traçar metas e conquistar metas, mas de forma saudável, de forma... produtividade não é trabalhar 14, 15 horas, não é isso. É você trabalhar menos com a energia certa no lugar certo, fazendo a coisa certa. Aí Mais. E viver mais. Porque se você não harmonizar essas áreas, você adoece. E foi a grande descoberta disso tudo. Então, e agora o livro. Então, vamos dizer que o braço forte do Instituto são esses 3 braços aí.
É um conjunto, né? É um Que anda em conjunto. sincronia. Isso, exatamente. Eu vejo também, uma coisa que eu tenho prestado atenção desde que você chegou aqui, é que toda vez que você fala das suas conquistas, de tudo aquilo que você superou, seu olho brilha. Você se conecta realmente em tudo aquilo que você faz. É como se você estivesse falando, mas você estivesse ali vivendo agora. Como se você estivesse ali passando aquilo ali, a emoção é a verdadeira Maria falando aquilo ali, de coração. E isso é algo assim muito interessante. Você falou questão de que tem hora que você se pergunta, eu tô recebendo tudo isso? É a questão de que você atrai aquilo que você, né, Emana, né? emana. E você, pela o que o Rafa falou, sua energia é uma energia positiva. Ninguém vê tristeza no seu olhar. E é muito fácil hoje, quem vê esse episódio, falar assim, essa mulher não passou por tudo isso do jeito que ela vive. Tem gente que duvida, né? Entendeu? Porque eu acredito que dentro disso, usando esse espaço até para falar um pouco sobre isso, eu acredito que essa superação ela é muito admirável. Eu parabenizo por isso. Assim, para mim eu vejo uma mulher que superou e se confrontou consigo mesmo e se conheceu e conseguiu quebrar essa barreira. Conseguiu superar e hoje é uma pessoa que consegue transmitir isso para outros e passar essa sensação de que, gente, não fica aí, sai dessa caverna e vem porque eu saí. E uma coisa que eu tenho para dizer é muito inspirador sua história, Maria. Me senti aqui vendo você falando e a alegria que tem nos seus olhos é algo contagiante. E parabéns por tudo isso e ser essa pessoa que venceu tudo isso e ter essa energia muito positiva. Obrigada. E você foi falando e o olho foi brilhando. Eu acho que é isso. Acho que é essa verdade que eu te falei, né? Que foi libertador. Seria o de verdade. Porque aí não tem máscara, né? Você não tem que ensaiar a história para contar. Só sai. Então, se deixar aqui, gente, ó, a gente fica o dia inteiro, porque eu acredito muito nisso, assim, de conexão, de energia, de frequência. E é o que você falou, né? Não parece que você passou tudo isso. Tem hora que inclusive, eu estou lendo o meu livro como leitora agora. Eu estou na página 133 e eu choro às vezes. Tem hora que eu leio alguma coisa, falo assim, uai, escrevi. Então, é muito mágico. Mágico no sentido de como tudo foi fluindo, foi acontecendo, porque eu acredito que quando você se conecta com o seu real propósito, é porque às vezes as pessoas falam, ai, propósito de vida, tem gente que gosta de falar disso, mas eu acredito em propósito como missão mesmo de vida, como algo que você vá fazer diferença na vida de outras pessoas. E eu precisei fazer primeiro a diferença na minha vida, né? Porque não adianta eu querer ajudar outras pessoas se eu não me ajudava, se eu não cuidava de mim mesma. Então a cura, ela precisou acontecer primeiro aqui, para agora ela poder contribuir com o outro. Mas também não foi aquele clique de, ó, faz isso e pronto. Não veio receita. Foi um processo um caminho de descobertas, de altos e baixos, mas acho que o mais importante é o que você trouxe. Dá para sair da caverna. Você não precisa estar sozinha nessa, sabe? Você pode ter apoio. Você encontre seu girassol, né? Para nos dias difíceis você buscar luz e se alimentar. E falando de girassol, aproveita. Dá um autógrafo no livro para nós. Que chique, gente. Ó, e nem tá A livraria. Nós Na somos os livraria. primeiros, viu, Olha, galera? gente, Aqui, ó. eles são os primeiros. Inédito. Tá vendo? Que bacana, viu? Nossa. Eu também, eu vendo aqui, eu acredito, e você fala sobre isso também aí muito, e é uma coisa boa de se dar ênfase também, a questão do autoconhecimento, do autocontrole, eu acho que é uma coisa muito difícil de se conseguir. E essa questão também que as pessoas não gostam que fala de propósito, eu acredito que a pessoa que não tem um propósito de vida, eu acho que ele é muito perdido no caminho, né? Só não gosta que fala de propósito, aquele que não descobriu o É, propósito de si mesmo. É porque eu falo que alguns termos, vai escrever por rápido. Daqui a pouco eu escrevo. tá, tesouro. Alguns termos as pessoas colocam no lugar que está batido, que
Alguns termos clichê. Fica clichê e eu acho que o real conceito não é esse, né? Então, sim, existe um propósito. E quando você... É aquela história. O que você faria de graça se você não precisasse do dinheiro para viver? Gente, é isso. E se eu não me segurar, em vez de vender o livro, você distribui o livro para todo mundo. Porque essa sou eu, sabe? Porque eu amo o que eu faço. Quando eu te falei, preciso me vigiar, é porque se deixar... Eu fico só nesse lugar, porque é muito prazeroso para mim fazer o que eu faço. E era prazeroso na Farid também, porque ali também eu trabalhava desenvolvendo pessoas. E então só que agora tomou uma proporção mais ampla, onde eu posso chegar a mais lugares, né? Um dia uma amiga falou assim, agora ela tá do Oiapoque ao Chuí, né? Porque não tá mais só aqui. Não tem fronteira Não mais. tem Né? mais fronteira. Então, eu acho que é isso, assim, é a gente poder viver e entregar o nosso propósito, porque quando é de verdade, não tem erro, sabe? Eu falo, não tem como dar errado, porque você está fazendo o que você ama. Então, você só precisa talvez ajustar alguma coisa, pedir uma ajuda para alguém, mas o caminho tá aqui, é esse, assim, sabe? O que eu acho mais mágico da questão do propósito é que é o seguinte: se aquilo for pra você, você pode se distanciar, você pode dar a volta, você pode fazer o que for, vai ter alguma coisa te Volta para trazendo de você. volta para aquele eixo ali. Volta para Independente de qualquer que seja a área, de qualquer que seja a situação, você vai voltar para aquele eixo ali porque aquela é a direção. Não Exatamente. importa. E essa questão que você falou de falar sobre, eu faço até de graça. É como se alguém virasse pra você e falasse assim: olha, você tem 1 hora pra falar daquilo que você mais gosta. Você consegue falar 4. Porque eu domino isso aqui. Eu falo sobre isso como se eu soubesse como que é a missa do início ao final, de trás pra frente. Porque essa é a minha função, falar sobre isso e É mostrar pras natural, pessoas. né? É orgânico. Totalmente. É uma coisa mágica isso aí. Sério. Não é questão de ficar aquilo que a gente tinha falado, né? Tão robótico, mecânico, é algo que é instinto natural. Foi. Quando eu vou fazer live, aí quando é com alguém, né? A pessoa fala assim, ai, vamos montar o roteiro. Eu falei, não quero roteiro, não. Gosto de roteiro, não. Deixa vir. Porque eu acredito, quando eu vim para cá, por exemplo, eu peço muito a Deus, né? Que coloque as palavras certas na minha boca, porque isso vai chegar em outras pessoas. Então, é um cuidado, como eu te falei, é uma responsabilidade estar aqui, porque eu estou falando para alguém, que seja uma pessoa. Aqui são 3, então eu estou falando para 3 pessoas. Se ninguém ouvir, estou falando para 3 pessoas. Então, para mim é uma grande responsabilidade esse lugar de palestrar, de treinar, de desenvolver, né? Você está impactando na vida do outro. Então, eu sempre cuido muito, assim, disso, de cuidar do que eu vou falar, mas cuidar entre aspas, porque como é muito automático, muito orgânico, só simplesmente sai, porque vem do coração mesmo, né? As melhores palavras escolhidas de maneira por exemplo, automática. vamos montar um texto padrão para você autografar. Falei, não. Não tem texto, porque eu quero sentir a pessoa, eu quero falar para a pessoa algo que na hora que eu bater o olho nela, é o que eu quero falar para ela. Então, essa conexão para mim ela é importante, porque eu acredito muito nas conexões. Com certeza. O network é uma coisa inegociável. É. Exato. Tudo engrenagem gira num bem comum. Estamos chegando no final desse incrível bate-papo. Eu tenho para falar para você que foi um prazer te conhecer. Eu ainda não te conhecia, não conhecia o que você faz de fato. E. Posso falar? Agora que eu lembrei disso. A gente está com a pré-venda com preço exclusivo na Amazon a R$ 49,90. E quem compra na pré-venda ganha a mentoria Gestão do Tempo em grupo comigo. Pra cá? Gente, eu não sabia, tá? Então, vamos lá. Quem comprar na pré-venda, a gente pode deixar o link na descrição? A gente deixa o link na descrição. Você compra por preço exclusivo, que é R$ 49,90. O preço original do livro é R$ 69,90, que é o preço do dia do lançamento. Mas na pré-venda tá R$ 49,00 e vocês ganham ainda a mentoria de gestão do tempo em grupo que eu vou fazer com quem comprou na pré-venda. E é sobre a técnica que eu fiz de gestão do tempo, então acho que vale a pena aí aproveitar. E no dia 22 estão todos convidados, aqui pertinho, ó. Do lado. No BH Shop, na Livraria Leitura, 11 horas da manhã. Eu falo que você ainda vai lá para um lançamento. Vou cantar no lançamento. Olha aí. Vou ousar, né, mais uma vez.
E ainda dá para passear com a família, dá para Pronto. aproveitar o shopping, o cineminha, olha só. Você ainda tira um Já faz dia um de programa, lazer. né? Pronto. Proporciona o lazer. Bacana demais. E aproveitem para comprar no pré-venda para você ganhar esse presentão da mentoria, cara. Porque aí, ó, tá vendo? A oportunidade passa uma vez só. Isso aí. E o que acontece? Voltando ao que eu tava falando, parabéns pela a jornada que você enfrentou e venceu, porque isso aí é uma coisa inegociável. Você não consegue comprar a solução para um problema. E é isso. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Foi um É. prazer estar aqui. Eu também só agradecer. É o que eu sempre falo aqui, né? Eu acho que até como vocês falaram, vira clichê, né? Toda vez eu falo isso, mas pra mim é algo também que é natural. Cada pessoa que senta aí, pra mim é um aprendizado. E pode ter certeza que hoje foi um aprendizado também muito grande na minha vida. Foi muito bom te ver falar sobre você e falar dessa superação. Novamente, quando eu fico muito quieto é porque eu tô, né, refletindo e vendo essa história. E vendo, né, um pouco de onde que essa pessoa saiu até onde ela veio. Então, só agradecer, Maria. Também não te conhecia e conhecer um pouco da sua história. E vou ler seu livro com o maior carinho. E só de ouvir um pouco. Eu acredito que nos bastidores foi sabe, aquela ambientação que eu senti ali no mais profundo ali. Principalmente naquele momento de emoção. Mas querer te dizer que foi uma honra ter te recebido aqui. E sucesso eu acredito que já é muito grande na sua vida. E peço que Deus te abençoe e esse sucesso venha a ser maior a cada dia na sua vida. E essa pessoa que reflete essa energia muito boa ao redor de quem está perto de você. Muito obrigado por ter vindo. Nada, foi uma honra estar aqui, adorei. Aproveitando também um gancho, deixa onde as pessoas também podem te encontrar, conversar com você, né? Conhecer um pouco do Instituto, saber um pouco sobre a mentoria. Fala um pouco para essa câmera aqui de novo e para aquela dali. Meu Instagram é @mariaresende, Resende com S, .mr, e tem o site que é www.mariaresende.br. Lá vocês conseguem me conhecer um pouco. E, gente, acho que aqui vocês vão mergulhar nesse livro. E é um livro prático, né? Ele tem bastante exercício para fazer tirar do lugar mesmo. Essa foi a Maria Rezende.